Graça e paz, queridos. Hoje, professor, vamos retomar aquele texto sobre santificação. Né? Nós queremos que a santificação é algo muito importante e, mesmo sendo tão importante, parece que muitas vezes nós não conseguimos perceber realmente a questão da seriedade da santificação. Vamos começar lendo a palavra, professor? Isso. Eu vou começar lendo aqui Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz assim na minha tradução: Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, santificação é importante, sim, sem ela não veremos a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, mas sem santificação não veremos a Deus. Então, a santificação é algo crucial para a nossa vida cristã. Sim. Então, a seriedade da santificação, professor, é porque aí nós vamos estar vendo Deus, vamos estar caminhando com Deus, vamos estar percebendo o mover de Deus, enfim. Então, a santificação, ela é essencial na nossa comunhão com Deus. Isso mesmo, pastor. E só fazendo uma rápida revisão, hoje é o nosso terceiro domingo, você está convidado a ver os 2 estudos anteriores. Existem 3 palavras que estão muito próximas, santificação, santo, também, e santidade, são 3 palavras. Então, o que é o santo? O santo vem lá do grego ágios, quer dizer, santo é alguém separado para Deus. E você se torna separado para Deus através da santificação, quando você adquire aquela condição de santidade. Sim. Então, são 3 coisas interligadas e cruciais para a nossa caminhada cristã. Eu estava compartilhando com o senhor até antes de nós iniciarmos, e vou aqui abrir para todos. Ao estudar o tema santificação, junto com o pastor, eu não tinha ideia, pastor, de como esse tema era relevante. Depois de muitos anos de igreja, ao voltar a estudar o tema, eu digo assim hoje, com muita segurança: ou nós caminhamos através da santificação, ou a nossa vida vai ser um fracasso. Eu não vejo outra opção. A santificação, ela é necessária. Não, é essencial, professor. Ela é essencial. E aí, pastor, eu vejo assim, eu me lembro que houve um período em que eu frequentava uma academia. Quando eu tinha lá pelos 40 anos, eu passei a frequentar uma academia. O que eu observava? Tinha pessoas que tinham porte já, se você viu, o cara estava todo musculoso. Sim. Era aquele cara que chegava na academia, ele já tinha um programa eu vou fazer essa aqui tantas vezes, essa tantas vezes, o cara ia e já fazia tudo. Sim. E tinha aquela turma que ia na academia, ia só para bater papo. E é claro que o dono da academia não ia tratar mal, os caras pagavam certinho a anualidade. Eu acho que a igreja, muitas vezes, pode ficar que nem a academia. Quer dizer, você tem aqueles que levam a sério e vão se tornar atletas de Cristo. Sim. E tem aqueles que estão lá, vão só para olhar as menininhas, bater um papo. Então, como estão pagando, Então, eu vejo que, de uma certa forma, nós temos que tomar um certo cuidado. E até perguntar, como é que você está na academia de Deus? Sim. Está indo lá só para bater papo? Ou você está realmente com um plano? Eu vejo que a santificação, ela tem um alvo. E o alvo é Cristo, alcançarmos a glória. Com certeza. E aí, quando a gente entende, professor, por exemplo, o senhor usa a academia, mas Paulo fala isso, ele usa a expressão um bom atleta, isso, correr a carreira, enfim, Então, qual que é o objetivo, Hoje nós temos muitas pessoas que vão para esses lugares, mas com uma outra intenção. Não com a intenção de ter saúde, de ter um prolongamento, vamos dizer assim, do viver com qualidade, Então, muitas vezes, nós fazemos algumas coisas, mas nós não temos a ideia de que é para Deus. Isso, exatamente. E aí, então, essas ideias farisaicas, por exemplo, porque o judeu, ele começou a fazer muitas coisas, mas esse para Deus deixou de existir ali no relacionamento deles, Eu vejo assim, pastor, comparando a academia com a igreja, sem querer falar mal de alguns irmãos, mas eu vejo muitas vezes, eu que sento lá no fundo, pessoas no celular enquanto o pastor prega. Eu não sei se o Espírito Santo fala através do TikTok, eu suspeito que não, pastor. Então, não basta estar na igreja, É como não basta, quer dizer, ninguém vai se tornar um atleta frequentando a academia e pagando a academia, da mesma forma a igreja também. Então, é assim, ou você leva a sério, ou você vai ficar que nem um zumbi, Eu acho que nós acabamos muitas vezes tendo na igreja verdadeiros zumbis espirituais. São pessoas que estão aqui e estão que nem o cachorro. A porta aberta, o cachorro entrou na igreja. Então, eu acho que é necessário realmente uma seriedade. A pergunta é, você quer ganhar massa muscular
ou quer Sim. ficar levando a coisa no banho-maria, né? Quando a gente olha, né, professor, lá para o Antigo Testamento, né, quando foi fazer a veste sacerdotal, e aí então faz aquela mitra, né, tipo um chapéuzinho e tal, e coloca uma lâmina assim de ouro, assim, vou usar essa expressão chapéuzinho, né? E aí então é escrito ali, santidade ao Senhor. Então o sacerdote, para estar na presença do Senhor, ele tinha que se lembrar constantemente, olha, é preciso santidade, porque sem santidade ninguém vê o Senhor, né? Se você está pensando em se tornar, entrar no caminho da santificação, a ideia não é nova, porque lá em Efésios 4 diz que Deus, antes da criação do mundo, já tinha um plano para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, a santificação é plano de Deus para a nossa vida. Ele predestinou isso. Sim, Cabe sim. a nós agora, né? E Então, de encontro a essa intenção que ele tinha para nós. Então, a santificação, professor, é essa restauração de Deus, né? Assim como o primeiro casal, né, tinha aquela comunhão lá no jardim que estava no Éden, eles conversavam com Deus. Deus quer restaurar isso. E o processo que Deus utiliza é o processo da A santificação. santificação, exatamente. É um caminhar, né, pastor? E eu tenho aqui algumas passagens que eu selecionei. Uma está em 1 João 2,15, né? Ela diz assim, 1 João 2,15, não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Então, há um convite para nós, né? Nos distanciarmos do mundo. E aqui tomar um certo cuidado, que a palavra mundo, ela parece no sentido de humanidade, né? Lá em João 3 diz assim, Deus amou o mundo. Sim, Ele amou a humanidade, né? Sim. E aqui é para nós nos distanciarmos das coisas do mundo, né? Ontem, pastor, eu tenho lá em casa o Netflix, eu dei uma olhadinha naquela série Walking Dead, que é um sucesso, né? Certo. E eu contei lá, tem 131 episódios. E eu fiz as contas, quanto tempo eu levaria para, se eu fosse maratonar, que agora surgiu uma palavra nova que é maratonar. Isso, né? Quanto tempo eu levaria? E levaria 5 dias para assistir os 131 episódios que tem. né? Então eu fiquei pensando, gente, se eu fizer um maratonar, na Bíblia não está escrito assim, não assistirás a série Walking Dead, né? Sim, sim. Mas é um tempo muito grande, quer dizer, e hoje essa palavra maratonar se tornou muito popular. A pessoa pega, às vezes, um feriado, ela começa lá na quinta-feira à noite, emenda sexta, sábado, Sim. domingo, ela só levanta para fazer ali as necessidades fisiológicas emergentes, né? Sim, e a sim. pergunta é, né? Será que maratonar uma série combina com santificação? Então, há muitas coisas hoje, estou dando esse um exemplo, né? Assim, eu estou achando interessante, pastor, que coisas que nos distanciam de Deus sempre existiram, mas hoje você tem um leque de opções que não tinha há 20, 30 anos atrás. Eu não ouvia há 20, 30 anos atrás a palavra maratonar. Hoje você tem. Quer dizer, maratonar e santificar é meio difícil você combinar. Né? Certo. Então, o grande problema, né, professora, que não ameis o mundo, quer dizer, a expressão aqui seria esse sistema, né? Não está falando de pessoas, mas de sistema. Né? O grande problema não é assistir, entendeu? A pessoa tem o livre-arbítrio, pode assistir, pode não assistir, mas a questão é que valores estão sendo passados através dessas séries e outras coisas. Que princípios são condizentes com os princípios de Deus? Eu vou falar assim de algo que eu ouvi, li, né? Eu não assisti, né? Mas alguém que assistiu e com uma análise um pouco mais crítica, uma série, parece que é Friends. E nessa série, amizades, né? Friends, amigos. Amigos, amizades. As pessoas começam a ter relacionamento entre eles ali, tal. E a pessoa então fez um cálculo lá de que é uma promiscuidade porque há um envolvimento com cada um tem na média ali um envolvimento com 70 pessoas. Né? Uma hora está com uma mulher, a mulher pode estar com outro homem, ou o homem está com outra mulher e assim vai, 70 relacionamentos. Então, quer dizer, é uma coisa que já beira realmente uma carnalidade, o que a Bíblia nos traz como oposição à santidade. Né? Então, por isso aqui, não é que se eu não assistir, eu estou amando a Deus. Não é eu deixar apenas de assistir.
É o que eu faço quando não assisto. Exatamente. Porque aquele que sabe que fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Então, o pecado não é fazer coisas erradas, é deixar de fazer aquilo que Deus quer. Tá? Esse é o princípio, né? Há uma passagem aqui que está no nosso estudo, até 1 Coríntios 6,12, onde Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Sim, sim. Então, a questão é assim, por exemplo, né, professor? Se você está assistindo lá alguma coisa, aquilo está dominando você? De repente você está no seu trabalho, mas está pensando no enredo do negócio. Você está indo para o trabalho, ou voltando do trabalho, ou está em casa, está sonhando com o negócio. Então, espera um pouco, de repente isso já está dominando você. Isso já está... É como um vício, né? A pessoa está viciada. Então, tudo aquilo que é em excesso tem que se tomar um certo cuidado, porque pode nos atrapalhar na nossa santificação. Isso. Pode atrapalhar. Pastor, eu quando era jovem, confesso isso, aqui em Maringá tinha as discotecas. Eu estava fora da igreja, eu adorava ir nas discotecas aqui. Até lembro dos nomes, tinha a Senzala, tinha a Diesel, né? Era aquela... E uns 20 anos depois, os alunos me convidaram para ir numa discoteca e eu acabei indo, sabe? Certo. Aí eu cheguei lá, mas, gente, eu gostava tanto daquilo quando era jovem, mas sabe, uma vontade, sabe, eu não me senti bem. Vou ser sincero, eu fui lá, os alunos me convidaram, né? Eu daqui a pouquinho, pastor, sincero, mas assim, então eu acho assim, o que acontece? Quando você começa a caminhar dentro de uma linha, algumas coisas que era que você gostava, você eu gostava, de repente não é mais aquele som está muito alto, aquela aglomeração, isso ainda não tinha Covid, ainda eu não me senti bem, sabe? Então, assim, eu vejo assim, quando você começa a se envolver com as coisas de Deus, algumas coisas que você gostava, você passa... Então, eu vejo assim, acho que muitas pessoas têm uma certa dificuldade, falam, não, mas se eu começar esse caminho da santificação, eu gosto de ver série e tal, eu gosto do joguinho de futebol, eu gosto de xingar a mãe do juiz. Então, ele pensa que vai... Mas quando você caminha essa santificação, tem uma série de outras alegrias que você passa a ter. Aí você chega a um ponto e fala, bom, eu tenho aqui a opção, eu posso maratonar a Walking Dead, mas eu posso aqui, né? E vai ser muito melhor para mim. Eu tenho umas pregações aqui que me falaram que é muito boa. Eu acho que eu vou assistir essas pregações. E com Deus você não precisa maratonar. Então você assiste e fala, pô, foi legal essa, eu vou meditar nessa, depois eu vou ver a outra, tá muito bom. Então com Deus não tem esse negócio de maratona. Você vai espontaneamente. Então, eu acho que um cuidado que precisa se ter é que a pessoa fala, não, mas aí eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Não, você não vai fazer, mas porque vai ser do seu coração, né? Você começa a assistir a série e fala, peraí, esse negócio não está me agradando, está me fazendo mal. Então, acho que esse é o ponto, né? Então, a pessoa chegar nesse ponto, né, de fazer uma análise. Isso. Como diz, não trazer tudo para dentro de si, né? Mas, professor, quando a gente tem lá o livro de Cantares, sim. Algumas pessoas dizem, esse Cantares se fala do relacionamento conjugal, tem uns que falam que é o relacionamento Cristo, igreja, enfim, né? Na verdade, a gente pode interpretar para ambas as coisas, né? E tem um autor que ele trabalha interpretando em relação a Cristo e a igreja, né? Então, quando a Sulamita ela fala assim que o beijo, né, do amado, ele é algo tão especial, e aí então ela faz uma comparação que o beijo ou a intimidade com o amado é melhor do que o vinho. E numa interpretação, esse autor diz assim, que esse vinho simbolizaria toda a alegria, né, que o mundo pode oferecer. É um tipo de alegria, como Jesus fala, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Então o mundo dá um tipo de paz, o mundo dá um tipo de alegria, o mundo dá um tipo de satisfação, né? Mas quando essa sulamita fala isso, ela está dizendo assim, olha, é muito mais prazeroso eu estar com o amado. Então, quando nós temos... Por isso que a santificação é para com Deus. Por isso Paulo fala assim, ó, diante da sublimidade da revelação de Cristo, eu deixei tudo. Tá? Então, santificação é para Deus. Então, quanto mais você se voltar para Deus, menos prazer, vamos dizer assim, você vai perceber nessas coisas. Tá? O senhor leu aqui, todas as coisas me são lícitas, nem todas convêm.
Tem um autor que ele faz uma paráfrase, né, professor, sobre esse texto. Ele diz assim: os outros podem, a nós não convém. Né? Então, tem algumas coisas que não convêm aos cristãos. Né? Pastor, estava me lembrando aqui agora, eu sempre lembro dos meus tempos da juventude, né? E eu me lembro que uma vez eu pitei, né? Me ofereceram cigarro e eu pitei. Aquele negócio me fez mal. Vai confessando, eu tossi, estou confessando. Né? Eu tossi, passei mal, né? Aí ele falou, não, você tem que ser persistente, Roberto. Como é que a pessoa consegue, né? Persistir até que chega uma hora que se torna um prazer. Então, eu vejo assim, tem certos pecados que eu falo, poxa vida, você se esforçou para adquirir o vício. É um absurdo, pastor. Sim, né? Então, o mundo é assim, não, você tem que ser persistente, Roberto. Né? Ainda bem que eu não fui persistente, pastor, porque conheço algumas pessoas da minha época que até hoje não largaram do vício, porque não conseguem realmente. E como o pulmão ele não reclama. Não se renova, né? Então, mesmo que a pessoa, depois de muitos anos, pare, ainda vai ter as sequelas, infelizmente, né? Bom, se você está nos ouvindo e está pensando assim, olha, eu tenho certeza que esse negócio de santidade não é para mim. Por mais que eu me esforce, eu me conheço, né? Então essa pessoa está totalmente certa. Se você pensar que pelo seu esforço você vai conseguir, não. Você precisa de uma parceria. Por isso que o título do nosso estudo ele vai dizer, Deus nos guia e fortalece o caminho para vivenciarmos a santidade. Ou seja, sem a parceria do Pai, do Filho e do Espírito Santo, realmente você não vai conseguir. Eu me lembro até de John Wesley, pastor, né? Ele fez um grande esforço de santificação antes daquela experiência. E olha que ele era esforçado. O cara realmente, ele era um fariseu assim de primeira linha. Com certeza. Então, uma das coisas, né, professor, que a gente tem que entender é assim, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 30. Tá? Ali Paulo vai trazer para nós que Deus, em Cristo Jesus se torna da parte de Deus para nós santificação. Então, a santificação, podemos dizer assim, é aquilo que João Batista fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. A santificação é um acréscimo de Deus na nossa vida, um acréscimo da presença de Jesus, até o ponto, como Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Né? Só que há alguns entendimentos errados, né, professor? Então, por exemplo, as pessoas falam assim, então vamos jejuar mais para santificar. Né? Vamos orar mais para nos santificar. Vamos fazer tal coisa a mais para nos santificar. Né? Na verdade, é assim, a santidade é o acréscimo de Cristo. Mas aonde entra o jejum? Aonde entra a oração? Aonde entra a leitura da palavra e tal? Isto, professor, é fruto da santificação. Eu não faço isso para obter a santificação. Mas a partir do momento que Cristo começa a trabalhar em mim, aí eu tenho prazer em orar, aí eu vou ter alegria de ler a palavra, eu vou, no momento certo, adequado, pela orientação de Deus, os jejuns, enfim, tudo aquilo que for necessário. Né? Só que o grande problema hoje é que nós falamos, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E aí, então, essa é uma atitude farisaica, porque os judeus eles começaram a fazer essas coisas e deixaram o Deus de lado. É isso. Não, a santificação é a presença de Deus, e aí, então, as demais coisas é fruto de uma santificação. Por isso, muitas vezes as pessoas desanimam de orar, desanimam de ler a palavra, desanimam disso, desanimam de vir à igreja. Por quê? Porque ele faz isso como um ato, para obter alguma coisa. Mecânico, uma troca. Uma troca. Exatamente, pastor. Pastor, veja assim, é um círculo vicioso. Né? Pastor, se você está sentindo uma forte presença de Deus na sua vida, no processo de santificação, você sente menos vontade de fazer aquilo que o mundo te atrai. Sim. Né? E aí é um círculo vicioso. Quer dizer, quanto mais você se distancia, muito mais você quer se aproximar de Deus, mais você é feliz, né? Tem uma vida abundante. Sim. Mas o contrário também, se você está distante de Deus, você sente mais vontade de fazer as coisas do mundo, e quanto mais você faz as coisas do mundo, menos vontade você tem das coisas de Deus. Então, você tem que fazer com que a engrenagem gire no sentido da santificação, porque se você deixar a coisa correr, você vai no sentido da perdição rapidinho. Porque cada dia, né, professor, nós temos que fazer uma escolha. A escolha por Cristo, a escolha pela palavra, a escolha pelos decretos do Senhor. Né? É o que o senhor fala, né? Tem ali no nosso texto, aí na página 2, né, professor? O senhor, João 8, 10. Sim.
da, da mulher. É, exatamente. É uma passagem que todos conhecem, menos o finalzinho dessa passagem, né? Que é aquela passagem que Jesus salva a mulher adulta de um apedrejamento. Todos conhecem essa passagem, até quem não está na igreja conhece sim. bem. Né? Mas eu acho que aqui nessa passagem, pastor, que está em João 8, 10 a 11, né? Podemos ler toda, mas todo mundo sabe que Jesus salvou a mulher. Jesus vai, as últimas palavras de Jesus para ela: vai e não peques mais. Então, aqui então nós vemos, né, professor? O senhor foi ao encontro dessa mulher, ela estava numa situação difícil, ela estava em pecado, ela reconhece, ela em nenhum momento aqui, não fui eu, é fake news. Né? Aliás, pastor, adultério se faz a dois, né? Quer dizer, cadê o adulto? Cadê o parceiro? O adulto? Não está aqui. Tal. Ela reconhece o pecado tal. Mas aí, então, essa orientação de Jesus, quer dizer, Jesus trouxe o perdão, Isso. mas aqui, vai e não peques mais, olha, tome uma posição em relação ao Pai Celestial. É isso. Tome uma posição. É um convite para mudar de vida. Sim, porque o pecado, ele vai voltar. Né? A tentação virá novamente e tal. Agora, se nós fizermos uma opção para Deus, abrirmos espaço para Deus, aí as coisas vão começar a mudar. Né? Agora, o grande problema, né, professor? Muitas vezes nós pedimos perdão, mas na hora de não pecar mais, aí nós fazemos vista grossa e de repente aí caímos de novo. E muitas vezes, imagina assim, você tropeçar 10 vezes na mesma pedra. Fala assim, o que aconteceu? Não, eu sempre passo por aquele caminho e tropeço naquela pedra. Gente, tira a pedra. Remova essa pedra. Né? Pastor, eu vejo assim, quando nós olhamos essa passagem assim, aos olhos do mundo, fala, puxa vida, né? Jesus no finalzinho aqui fez um pedido que atrapalhou a vida dela. Quem sabe ela teve que abrir mão de um grande amor da vida dela, Sim. ou até deixar uma profissão rentável. Não sabemos aqui como é que era esse adultério, né? Mas na verdade Jesus aqui está dando uma benção maior para ela, porque Jesus livrou ela da morte natural que ela teria um dia, realmente. Mas aqui quando Jesus fala, vai, não peques mais, quer dizer, ele agora quer dar algo muito maior para ela, que é uma vida em santidade. Sim, sim. É como da mulher samaritana, né? O Senhor falou assim, olha, a água que eu der se tornará uma fonte viva em você. Isso, exatamente. Então, muitas vezes nós ficamos ali com aquela água do poço que está sujeita às intempéries, né? Por exemplo, nesses dias aí, né? Até o Parquingá está secando ali. Sim. Né? Então, imagine, né? Você fazer uma cisterna rota, né? Que não retém a água. E a proposta, você tem um poço, ou você tem um rio de águas vivas, qual que você escolhe? Isso. Escolha. Lá no Antigo Testamento, sempre o Senhor coloca assim, está a vida diante de você e a morte. Escolhe. Vida, santidade. Pecado, morte. É isso, né? Pastor, eu já vi muitas pessoas falarem assim, olha, Roberto, eu gosto de ler o Novo Testamento porque ele é mais light, o Antigo Testamento é meio pesado, né? Mas se a gente analisar realmente, Jesus, ele nos coloca num desafio de santidade, né? Eu vejo, é uma passagem que é clássica, né? E quando Jesus ele vai dizer assim, lá no Sermão da Montanha, né? Lá Mateus 5, 27 a 28. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Sim. Então, quer dizer, Jesus eleva. Quer dizer, o Antigo Testamento era muito mais fácil, era só não adulterar. Agora, Jesus fala, se você pensou, você já está em pecado. Então, eu vejo assim, Jesus ele eleva o padrão de moralidade, não que ele quebra, quer dizer, ele não contradiz nada do que está no Antigo Testamento, ele simplesmente traz de volta aquilo que já estava lá, na verdade. Né? Com certeza. Mas Jesus ele eleva o padrão, quer dizer, ou você vive, quer dizer, para os fariseus aqui, não tem melhor, os fariseus guardavam o sábado, davam o dízimo, não adulterava, né? Mas era um mundo de aparências. Lá no interior, eles estavam podres, literalmente, né, pastor? Sim, sim. Então, Jesus nos faz um convite para que esse viver em santidade exterior, né, se você fizer isso, você está empatando com os fariseus. Sim. Tem o quê? Um reflexo no seu interior. Não basta não adulterar, você tem que aprender a olhar com outros olhos. Com certeza. E aqui ele fala, né? Em homens, mas eu entendo aqui que vale para as mulheres também, né, pastor? Com certeza, para o ser humano. Né? Para todo ser humano, né? Então, nós temos em Jesus um convite também para uma vida santa. Não há como ser cristão sem caminhar nos caminhos da santidade. Sim, com certeza. Com certeza, né, professor? E uma coisa que é uma característica da santidade que nós temos aqui,
ainda a abordar nesta manhã, pastor, são duas características dela, né? Que é a vocação de servir e a humildade. Quer dizer, duas características de quem caminha na santidade: o servir e a humildade. Né? Em relação a isto, né, há uma passagem em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, onde Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tornou-se em servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo uma vida comum a um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Então, a santificação, a gente pensa muito na gente, isso é verdade, né? Tudo começa com a sua pessoa. Mas esse santificar não deve ficar restrito a você. Uma das formas da santificação é o quê? É através do servir. Sim, né? sim. Através da humildade. E o modelo é sempre Jesus. Com certeza. E essa expressão, né, professor, a gente lê muitas vezes, o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? A expressão grega é assim, a mesma disposição mental. É isso. Porque não é só sentir, é aquela disposição mental, fala assim, eu tenho que fazer porque isso agrada ao Pai Celestial. Exatamente, né? Então, a santificação, ela envolve o quê? Ela envolve outras áreas, quer dizer, fazer caridade, pregar o evangelho. Né? Porque assim, isso tudo é fruto da santificação. Né? Muitas vezes a gente tenta fazer isso e não consegue, mas a partir do momento do processo de santificação, essas coisas se tornam realmente... não vou usar essa expressão comum ou natural, mas é uma consequência, né? Tem um autor que diz, professor, quanto mais espiritual você for, mais humano você vai ser. É isso, exatamente. Mas olha, é interessante, nós podemos até falar aqui em doutrina da santificação, e podemos fazer toda uma discussão teológica. Mas eu entendo que esse é um tema prático, né? Não, e com até certeza. seria um pecado a gente ficar falando de santificação sem pensar na parte prática. Eu acho assim, se tem um tema bíblico que ele tem um caráter prático, é santificação. Você pode conhecer todas as doutrinas, todas as visões, mas é preciso dar o fruto da santificação. Com e é certeza. interessante, pastor, que ao apresentar o fruto da santificação, o próprio fruto te contribui para que você fique mais santificado. Quer dizer, é um círculo vicioso no bom sentido. Com certeza. Né? Pastor? É um círculo virtuoso. Virtuoso, é melhor. Sabe? Até que você alcança aquele estágio que está lá em Gálatas 2:20, quando Paulo diz, já não sou eu quem vivo, Mas Cristo vive em mim. mas Cristo vive em mim, né, pastor? Amém. Então, pastor, eu entendo assim também, a santificação, eu já vi, uma vez eu fui no Circo de Soleil, é muito bonito, o espetáculo, né? Então, Sim. às vezes assim, aquela moça, ela se joga assim, né? Aí vem o trapezistas e pega ela no ar, né? Então, eu acho que a santificação também envolve assim, você se jogar no, assim, né? E sabendo que Deus vai... Deus está ali. Então, quer dizer, em Paulo, Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Quer dizer, ele está totalmente imerso. Então, naquele momento, ele vive plenamente a santificação. Quer dizer, aquele momento em que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Com certeza. Quer dizer, por quê? Porque Cristo vive em você. Cristo vivendo em você, você é santo, literalmente. Amém. Né? Embora uma santidade plena, eu entendo, nós só vamos ter quando estivermos na glória. Ah, sim, mas seguir, né, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, Né? amém. Deus abençoe você. No próximo domingo nós vamos continuar sobre esse tema. Deus abençoe sua vida. Fique na paz.